Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor La Miranda passando aqui para a gente poder refletir um pouquinho sobre os últimos acontecimentos. E eu queria que você ficasse comigo até o final desse vídeo, prestasse bem atenção no que eu vou dizer e no que eu vou falar sobre essas polêmicas envolvendo o missionário Miguel, envolvendo situações que foram faladas lá nos Gideões Missionários. Em primeiro lugar, assim como acontece em vários lugares pelo Brasil, eu tenho observado que o evento dos Gideões é um evento muito sério, é um evento que fala sobre missões, é um investimento alto que eles fazem no projeto missionário, na ação missionária, mas não é de hoje, já há muito tempo, alguns pregadores dos Gideões, infelizmente, sobem no altar e se aproveitam de situações polêmicas para poder ganhar notoriedade pregando no evento. E esse ano não foi diferente com o que aconteceu e está acontecendo, que alguns pregadores dos Gideões estão pegando o fato que ocorreu com o missionário Miguel, ou que está ocorrendo, e aproveitando que é um fato que está na mídia, que está em evidência, para poder usar isso durante as suas ministrações, simplesmente para ganhar notoriedade, falácia e etc. Algumas coisas precisam ser observadas. Em primeiro lugar, eu fiz um outro vídeo falando sobre isso e vou dizer de novo. O Miguel é uma criança, é um pré-adolescente ou está indo para a fase da sua adolescência. É um menino que muitos pastores se levantaram dizendo: lugar de menino é brincando, lugar de menino é andar de bicicleta, é soltar uma pipa, é jogar uma bola, é não sei o que, aquilo outro. Tem que viver a infância dele, ministério não é para criança e etc. Eu discordo disso e vou dizer por quê. Josias e Joás receberam um chamado para ser rei e assumiram o reinado quando ainda não eram crianças. Se você for observar, o discípulo de Jesus, chamado João, que era o mais novo deles, tinha aí entre seus 18, no máximo 23 anos de idade. Se você for olhar, Davi foi chamado quando ainda era novo. Então o problema do ministério em si não é a idade. Crianças podem exercer um chamado, podem exercer ou começar a se preparar para o chamado? Pode sim. Alguns disseram: não, o ministério só começa a partir dos 30 anos, porque isso é uma cultura do tempo de Jesus, que a maturidade era só a partir dos 30 anos. Só que não há problema em uma criança aí, na sua faixa de 9, 10 anos, começar a ter um gosto, começar a praticar, começar a querer pregar com 10, 15, 20 anos. O que não se pode é deixar solto. Eu falo por mim. Eu tenho 33 anos de idade, eu comecei a pregar com 14 anos de idade. Mas desde os meus 9 anos de idade, eu já buscava, ia para o monte, andava no meio de obreiros, pastores, mas eu passei a minha vida inteira pregando, indo nos eventos e sendo instruídos. Inclusive, por incrível que pareça, eu estou aqui no lugar onde eu nasci. Acabou de sair daqui do monte onde eu estou agora, o pastor que me viu crescer, estávamos aqui conversando, que me viu crescer, que me instruiu, ele me deu os primeiros livros teológicos da ETAD para eu estudar, e eu comecei meu ministério aos 14 anos, pregando, viajava, porém eu estudava, pregava aos finais de semanas e era instruído pelo meu pastor. Tanto é que domingo de manhã, Santa Ceia aqui na igreja, e ele quer que eu fique aqui para ministrar. Então, queridos, o problema não é se ter um ministério nessa idade ou começar o ministério nessa idade. O problema é não ter alguém instruindo, que é o que faltou no Miguel, porque o Miguel recebeu uma grande oportunidade de ser instruído pelo pastor Eliseu Rodrigues, mas devido às altas agendas de podcast, de igreja, de etc., ele rejeitou, ou melhor dizendo, o pastor Eliseu Rodrigues preferiu não continuar porque ele não estava dando tempo para os ensinamentos. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui, muitos pastores foram para a mídia e arrebentaram com o menino, e eu discordo de 99% das coisas que ele prega, que ele pratica, que ele faz, inclusive um vídeo que saiu aí de uma irmã testemunhando de um milagre que ele disse que ela tinha sido curada e ela não está curada. Isso envergonha o evangelho, e isso mostra a imaturidade do Miguel. Mas eu também discordo de pastores sérios, homens que eram respeitadíssimos na nossa nação, que começaram a brincar com esse off the king, de Paulo, para lá e para cá, inclusive pastores de nome, que são respeitados, que começou a fazer isso. E por
que eles começaram a fazer isso? Eu te explico. Por causa de engajamento. Nós vivemos um tempo, gente, que o povo está doente com coisa de internet. Tudo que traz evidência, não importa se fere a essência, o povo está em cima, o povo está falando, o povo quer notoriedade. Então, como todo mundo está em busca de uma notoriedade, todo mundo começa a dar ênfase àquilo ali para obter-se engajamento. Né? Ainda que fale mal ou que fale bem, que defenda ou que não defenda, o que importa é que eu estou ali e está falando de mim. E isso é ruim. Isso é ruim até no nosso meio evangélico. Por quê? Porque se você observar, muitos pregadores, quando iniciaram seu ministério, estão lá pregando a palavra e aquela coisa toda. Quando eles percebiam que o negócio não fluía, começavam, a bater na igreja, é o que a gente chama de bater. Eu chamo de cajado sem óleo. O camarada começa a bater, como se a igreja fosse pecadora e ele fosse santo. Por quê? Porque esse tipo de mensagem começa a tirar da boca do povo. Fala, Deus! Olha aí, Deus está falando. Ó, isso aí é para fulano. Meu Deus, revela, não sei o quê. E, na verdade, quem está falando nem sempre está debaixo de uma direção de Deus. Está falando porque a mensagem estava num rumo que não estava fluindo e começa a falar de coisas que não tem nada a ver com Bíblia. E eu deixo aqui um conselho, né? Apesar de eu ser um pregador ainda jovem, com 33 anos de idade, mas esse ano eu completo 20 anos de ministério, que eu vou fazer 34 anos, eu deixo aqui um conselho, irmão, pregue a palavra. A palavra de Deus é suficiente, não tem testemunho milagroso, não tem testemunho de livramento, não tem testemunho de que era drogado, de que não era para ter nascido. Eu tenho meu testemunho de vida também, de tudo que eu passei para nascer e não era para ter nascido, mas nada disso substitui a pregação da palavra pura e genuína. O que liberta o homem é a palavra, o que transforma o homem é a palavra, o que muda a vida do homem é a palavra, o que muda o caráter do homem é a palavra. Então, muitas pessoas em busca de engajamento subiram no púlpito dos Gibeões, não só agora com essa questão do Miguel, mas com várias questões já aconteceram desde a época do saudoso pastor Cisino. E ressalto, os Gibeões é um trabalho sério, o pastor Cisino que partiu para o Senhor, não houve um homem na nossa nação tão apaixonado por missões como ele. Hoje o atual pastor também, de todo não conheço, não tem intimidade, mas é um homem de Deus. Os Gibeões têm voltado a ser o que era na época do pastor Cisino e tem sido uma bênção. O problema é alguns pregadores que estão subindo no altar dos Gibeões para poder usar fatos da mídia. Fatos da mídia. Os pregadores estão mais preocupados com a mídia do que com a pregação da palavra em si. Pregue a palavra pura e genuína. O saudoso doutor Billy Graham pregava 20 minutos de um evangelho simples e multidões se rendiam a Cristo. Outros grandes pregadores que eram usados em milagres, prodígios e maravilhas, pregavam o evangelho puro e simples e milagres e maravilhas aconteciam. Por quê? Porque a palavra de Deus não precisa de apetrecho. A palavra de Deus é pura, viva e eficaz. E ela por si só é suficiente para fazer acontecer o que tem que acontecer. Então, gente, pelo amor de Deus, deixa esse menino tem um chamado, tem um ministério, tem presença de palco, ele só está afoito, ele só está empolgado. E a culpa dessa empolgação, primeiro, são dos pastores que levam, mesmo sabendo que ele não prega um evangelho puro e genuíno, e que algumas profecias dele não são de Deus, mas também culpa dos pais que deveriam ter segurado a rédea desse menino e não precisaria talvez de uma manifestação aí como teve de conselho tutelar e etc. Culpa de todo mundo que se envolveu. E por outro lado, culpa de pastores também que nessa hora deveria exercer a sua função de pastor, de cuidar, de instruir, de chamar para perto e aproveitar para massacrar o garoto. E não se esqueça, assim como vocês dizem, ele é menino, ele deveria estar estudando, ele deveria estar brincando, ele deveria estar soltando pipa, andando de bicicleta, jogando bola de gude, mas não se esqueça que assim como ele deveria estar fazendo isso, ele também é menino para receber tanta paulada na cabeça como ele está recebendo. Entendeu? Ele também é menino para receber tanta crítica como ele está recebendo. Então a gente precisa usar um pouco mais a misericórdia, porque ele é criança. Pior do que ele são homens velhos, barbudo, de idade, casado com família, que usam o púlpito para ficar entregando profecia falsa, para ficar entregando coisas que Deus não diz, para ficar falando o que Deus não mandou falar. Pior é isso, entendeu? Pior é isso. Agora ele é uma criança, precisa de cuidado,
precisa ser tratado, e eu creio que se ele for cuidado, tratado, terá um ministério brilhante para a glória de Deus. Agora, se continuarem fazendo isso, que estão fazendo com esse menino, ele vai terminar a vida depressivo, sem ministério, e só Deus sabe o futuro que esse menino pode ter. Então, irmãos, usemos mais de misericórdia e deixemos a hipocrisia de lado. Deus abençoe a todos, um forte abraço.